Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, para gravar um vídeo. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem acreditado no meu trabalho, tem se inscrito no meu canal, tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo. É muito importante que você dê o seu ok, ou se gostou ou se não gostou, porque isso faz com que o YouTube se pronuncie e divulgue mais vídeo, divulgue mais os meus vídeos, né? E eu possa crescer. Eu quero deixar bem claro que aqui eu deixo o meu endereço, meu e-mail, meus telefones, quem precisar falar comigo pode falar, o Zap, né? E também o meu blog. A importância do meu blog é você ler todo dia, de segunda a sexta, tem um assunto novo, sempre um artigo novo, falando sobre política, sobre economia, sobre história, sobre, enfim, tudo aquilo que a finalidade do blog é nos manter atualizado, manter dentro de um conceito, né, que a gente se mantenha como está pensando, né? Como está pensando o mundo, como está pensando a forma é, de viver desse planeta Terra tão conturbado. Eu quero aqui agradecer aos 120 amigos, né, que se inscreveram no meu canal e que eu estou muito feliz, né? O limite é mais de 1000, né? Eu quero passar de 1000. Agora, eu estou muito feliz porque você tem dado o seu like, tem se inscrito no meu canal, que significa que você está acreditando e que você está, de certa forma, pena que os 120 que são inscritos não assistem. Eu teria que ter 120 visualizações, né? Seria muito bom se cada vídeo meu tivesse 120, se cada inscrito no meu canal assistisse os meus vídeos. É querer demais, né? Mas um dia eu chego lá, né? Eu vou aprimorando e um dia eu chego lá. Bom, hoje eu vou dar continuidade ao artigo 7º, né, da Constituição, que eu parei, acho que no item da aposentadoria, né? São direitos, o artigo 7º, como falei, são os direitos, né, assegurados aos trabalhadores. São aqueles direitos, são os trabalhadores, vamos dizer assim, do setor privado, porque o setor público ele tem uma forma diferente. Um dia a gente fala dos empregados públicos, né? Mas todo mundo que trabalha no setor privado, né, para as empresas, para os empregados, para os empregadores domésticos, tem esses direitos, que são aqueles trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, né? Então, vamos lá, diz assim, o inciso 25, né, do artigo 7º. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, né, em creches e pré-escolas. Esse é um direito, mas eu acho que é um direito mais negado no Brasil, porque dificilmente os municípios cumprem com essa promessa. Municípios como São Paulo, Rio de Janeiro, não tem creche para assim, para acolher, né, para amparar todas as crianças nessa fase. Por exemplo, no município de Taquaritinga do Norte, eu não sei quantas creches tem no município, mas eu me lembro de uma polêmica de Pão de Açúcar que levou uns 8 anos para ser construída. Pagaram 2 vezes, enfim. Então o município não tem a preocupação, né, de construir creches, né, para amparar essa cidade. Uma cidade como Pão de Açúcar, eu tenho certeza que uma creche é pouco. Precisa de mais um ou duas, porque é uma região onde tem muitos trabalhadores que precisam de costurar, eles precisam botar seus filhos nas creches, as crianças na creche para poder trabalhar. Isso, a finalidade é essa. Além de já começar na educação. Infelizmente, esse direito é o direito mais negado que tem no Brasil, assim como o direito à saúde, que nós temos uma saúde precária, né? Mas é um direito nosso e também é um direito do trabalhador, né? Olha lá, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Isso é comum, os sindicatos, né, fazer acordo com o sindicato dos trabalhadores, se reúnem com o sindicato dos empregadores e fazem acordos e convenções que isso vai decidir as vantagens, os direitos, né, que aquela categoria achou por bem inserir num documento, numa carta, né, numa carta de intenções, o que chama-se de convenção, porque foi convencionado, foi acordado entre as partes os direitos e deveres dos empregados, né? Isso é um respeito que ela vira lei. A partir do momento que os sindicatos se reúnem, né, e decidem pela convenção, ela fica fazendo parte da CLT, assim, ela é lei como outra qualquer. Ela não pode desrespeitar a CLT nem a Constituição, mas o que uma convenção estabelece direito e dever. O empregado é obrigado a acatar e também um direito e cobrar o direito que naquela convenção é previsto, né?
proteção em face da automoção na forma da lei. Essa questão da automoção é muito difícil da gente discutir, porque, como falo em alguns vídeos, a questão da qualificação de mão de obra é para não haver uma mecanização de forma muito exagerada e tirar a função do emprego. Por exemplo, a robotização, que é uma realidade, não tem como a gente fugir disso, né? O robô substitui o homem. Agora, o homem vai viver de quê? Né? Sempre falo, você pode empregar 300 robôs numa fábrica. Os robôs vão produzir 24 horas por dia, não vão dar defeito, vem um técnico e conserta, e ele passa a produzir de novo. Mas o que faz 380 famílias desempregadas? Então é uma questão que a gente precisa ter muita perspicácia para poder dizer se está certo ou se está errado, porque o que tem que haver é um equilíbrio, né? Acho que a robotização a gente não pode ser contra a tecnologia, mas também não pode um excesso de tecnologia que vai tirar a mão de obra, né? Isso tudo tem que ser bem pensado por o Ministério do Trabalho trabalhar isso, né? Aqui assim, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Isso aí é o seguinte, todo trabalhador regido pela CLT, ele tem um seguro, né? Quando ele adoece, ele sofre um acidente, seja acidente de trabalho, né? Seja acidente de percurso, é considerado acidente de trabalho. Então ele pode ficar os primeiros 15 dias, pode ficar pago pelo empregador. E depois do 16º dia até o retorno, a recuperação dele, quem paga é a Previdência Social. E esse custo é do empregador, não é do empregado. Então o empregado não contribui, a contribuição do empregado para a Previdência Social é para outra finalidade, mas não para financiar o seguro de acidentes de trabalho, o seguro do trabalho. E outra coisa, o empregador que, mesmo pagando o seguro, mas se ele foi negligente, ele foi omisso, ele foi incompetente, não deu o equipamento adequado, ele corre no risco de ser obrigado a indenizar, né? E pagar e ser punido, porque eu tenho seguro de acidentes, eu posso ser negligente. Não, ele tem obrigação, o empregador, ele paga o seguro no caso de acidente ou de uma doença, né, profissional. E se ele cometer, ele for, por exemplo, negar, não distribuir capacete para o empregado que corre risco, né, em obras, por exemplo, não distribuir máscara. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, as costureiras, elas têm que ter máscara ou proteção de ouvido, porque senão elas vão ficar surdas. Porque muitas máquinas ligadas ao mesmo tempo, há um excesso de som, excesso de barulho. Tudo isso tem que ser muito milimetricamente medido pelo técnico do trabalho, um médico especializado em medicina do trabalho, ele faz um ambiente, faz na empresa, estuda o ambiente e indica os equipamentos adequados que o empregador tem que fornecer. E o empregado é obrigado a usar. Se o empregado não quer usar o capacete, se o empregado não quer usar o medidor, a proteção de ouvido, se ele não quer usar a máscara, ele pode ser despedido por justa causa, porque é obrigação dele usar os equipamentos de proteção, né? É isso que tem. Seguro contra acidente, falei. Ação contra os créditos resultantes das relações do trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte, você trabalha numa empresa, numa sociedade, numa empresa, e ele não recolhe, por exemplo, o seu FGTS, que é um direito de ser 8% do seu salário, todo mês o empregador tem que recolher, né? Suponhamos que ele não recolha. Suponhamos que você também, ele desconta do seu salário o INSS, para efeito de sua aposentadoria. Ele não recolhe, né? Então, aí ele te despede, te demite. Aí você tem até 2 anos para entrar com ação, para ingressar com ação no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, reivindicando esses direitos. Inclusive reivindicando vínculo empregatício e todos esses detalhes, né, que são direitos seus. A assinatura a anotação na sua carteira de trabalho, o recolhimento do FGTS, o recolhimento da Previdência Social. Por quê? Porque isso vai ser muito importante para você lá no futuro, quando você for se aposentar. Porque você às vezes trabalha numa empresa sem, o chamado trabalho sem carteira assinada, e você acha que só recebendo salário você está fazendo vantagem. Não está não, gente.
Porque você só trabalhar sem carteira assinada é um crime, tanto para o lado do empregador, quanto você, trabalhador, que aceita. Porque o trabalhador também tem culpa em aceitar esses empregadores medíocres que querem assinar sem carteira, que pagam hora extra por fora. Tudo isso, essas desonestidades que acontecem, a culpa é do trabalhador. Porque o trabalhador dizer, não, eu quero tudo conforme a lei, senão eu vou embora. Ah, mas eu tenho medo de perder o emprego. Gente, nem que adianta. Você, enquanto você é novo, tem 20 anos, 30 anos, você pode ficar, você não vai sentir falta. Mas quando você chegar na idade como eu cheguei agora, com 65 anos, você tem que ter os direitos para você ter direito a uma aposentadoria, né? Para não ficar na margem da sociedade. Porque quando você tiver com 40 anos, 50 anos, o empregador te manda embora e você não volta para o mercado de trabalho e você, mas eu não tenho tempo suficiente para me aposentar. Por quê? Porque você trabalhou muito tempo sem carteira assinada. Isso é uma coisa que precisa ser resolvido no Brasil, tá certo? A gente precisa resolver esse tipo de problema, porque esse caso do trabalho clandestino, do trabalho, isso prejudica muito a você que está com agora idade de 18, 20, 25 anos, mas quando você está chegando próximo da sua aposentadoria, você vai ver como lhe causou prejuízo, ou você não vai ter direito a uma aposentadoria, por exemplo. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, como é o meu caso, entendeu? É assim, e aí você, se você não tem esses direitos, porque você trabalhou a vida inteira para um patrão e que ele não quis assinar a tua carteira, não quis anotar a tua carteira, ou pagou hora extra por fora, você vai ter um salário, seu cálculo na sua aposentadoria vai ficar abaixo, vai ficar aquém da sua necessidade, porque você negligenciou lá com 20, 30 anos atrás. Aí não adianta culpar o governo, o governo paga mal. Não, paga mal. Quem constrói a aposentadoria é o trabalhador. Essa é uma consciência que eu tenho que passar para o trabalhador, porque o trabalhador tem que ter essa consciência. Não aceitar essa jogada, desculpe o termo, vou abrir aspas, picaretagem, fecha aspas. Porque as pessoas que trabalham sem carteira assinada, elas causam prejuízo muito grande a ela, que fica sem direitos, vai ter uma aposentadoria abaixo da tabela, né, do que é merecido, e o INSS que ficou sem a receita da contribuição que era devida. Então, e o empregador que ficou rico. Essa questão no Brasil de ter empresas pobres, empresário rico, sócios ricos, isso tem que acabar. Acho que tem que ficar rico tanto as empresas quanto os sócios. Eu quero que os sócios tenham lucro, eu quero que os sócios tenham oportunidade, que os sócios tenham crédito, que tenham facilidade, que as empresas cresçam. Agora também que a gente tem que exigir que os direitos dos trabalhadores sejam reconhecidos, que infelizmente no Brasil ainda, inclusive por parte do governo, é desrespeitado. Porque quem mais desrespeita a lei no Brasil, infelizmente, é o governo. Né? É uma realidade que a gente, porque o governo não fiscaliza, o Ministério do Trabalho não serve para nada, ele não fiscaliza as empresas, os sindicatos são cabides políticos, os sindicatos dos trabalhadores não protegem os trabalhadores, o partido, a CUT, a CGT, nunca defenderam os trabalhadores, os sindicatos no Brasil atenderam sempre os interesses políticos de Lula. Tá aí as lideranças políticas hoje no nosso país, foram fundadas através do imposto sindical, que nós vamos falar ainda de sindical, porque os sindicalistas nunca se preocuparam em defender os trabalhadores. Então é você, trabalhador, que tem que reivindicar os seus direitos, não aceitando trabalhar sem carteira assinada, não aceitando recebendo hora extras por fora e assim sucessivamente. Eu sei, Antônio, é difícil. Mas se a gente não tomar essa atitude, nunca vai mudar, vai estar sempre errado. Ok, gente? Eu não quero tomar mais tempo de vocês e eu vou, muito obrigado, viu? Eu espero que no próximo vídeo a gente consiga fazer melhor, continuar, né, com o nosso projeto de leitura da Constituição e a gente vai falando sobre esses nossos direitos. Ok, gente? Olha, muito obrigado mesmo e até a próxima.